Primeira Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Nestes vídeos que estamos gravando acerca da soteriologia, a doutrina bíblica da salvação em Cristo Jesus, nós chegamos nesse texto muito rico do apóstolo Pedro, abordando um dos principais subtemas da soteriologia bíblica, da teologia bíblica da salvação, que é a doutrina da eleição. A obra da salvação é para alcançar aquelas pessoas que Deus, antes da fundação do mundo, antes que toda a humanidade existisse ou fosse chamada à existência, Deus elegeu, Deus escolheu e as predestinou para a salvação. Esse é um dos textos que aborda a eleição. Por isso Pedro diz, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, primeiro tópico do qual nós já tratamos. O segundo tópico no qual nós estamos, eleitos em santificação do Espírito. E o terceiro tópico será que os eleitos são eleitos para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Nós estamos trabalhando sobre este versículo dentro desses três tópicos que ele apresenta, porque os três tópicos falam diretamente da obra da salvação de Deus para os seus escolhidos, para os eleitos que ele elegeu antes da fundação do mundo. No segundo tópico que nós estamos, então, os eleitos de Deus são eleitos em santificação do Espírito. Nós falamos anteriormente que a obra da salvação, ela se compõe basicamente de dois elementos. O primeiro elemento, o elemento básico, o elemento necessário, o elemento que viabilizaria, tornaria então possível a obra da salvação, foi a vinda de Jesus, o ministério de Jesus, a pessoa de Jesus. E os 4 atos salvíficos que aconteceram em Cristo Jesus. A sua encarnação, a sua morte, a sua ressurreição e a sua glorificação aos céus. O segundo elemento é a aplicabilidade da obra da salvação. Como Deus administra esta obra da salvação, alcançando durante toda a história, desde o princípio até o momento presente, e assim vai ser também até a consumação do século, até o fim dos tempos, como Deus, por essa obra, alcança os seus eleitos na face da terra, onde quer que eles estejam e quem quer que eles sejam. Como Deus os alcança, como Deus os salva, como Deus os redime, como Deus os chama e os atrai e os arranca e os liberta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, aonde eles recebem a redenção, a remissão dos pecados. Dentro dessa aplicabilidade da obra da salvação, como Deus administra a obra da salvação, é necessário entendermos que a obra da salvação é composta por 3 níveis. O primeiro nível é chamado de conversão. O segundo, santificação. E o terceiro, glorificação. O primeiro nível, a conversão, faz parte da obra do Espírito Santo de Deus de nos separar. Os eleitos são eleitos em santificação do Espírito. A santificação significa duas coisas. Primeiro,
separação e depois, segundo, aperfeiçoamento. Nós já falamos como ele nos separa do mundo, nos separa do meio dos pecadores, nos tira do império das trevas, nos coloca no reino de Cristo, no estado de perfeita salvação e harmonia e comunhão e reconciliação com Deus. Essa separação ocorre pela genuína conversão. Tudo o que acontece numa genuína conversão, nós também já trabalhamos nos vídeos anteriores. A conversão é o primeiro nível da salvação. É uma obra exclusiva de Deus na vida do pecador. O pecador nada podia fazer por si mesmo, assim como um morto não pode ressuscitar a si mesmo dentre os mortos. Só Deus pode ressuscitá-lo. Também nós estávamos, como Paulo disse em Efésios 2, mortos em nossos delitos e pecados que cometemos outrora, no estado de pecado em que viemos ao mundo, e foi Deus, por meio de nos alcançar pela graça, operando em nós esta genuína conversão, que nos fez voltar à vida, nos ressuscitou espiritualmente. Uma vez convertidos, os eleitos de Deus entram no processo de santificação. O segundo nível da obra da salvação é o aperfeiçoamento, a santificação. O pecador convertido, ele foi convertido por Deus, mas ele ainda não é perfeito. Ele vem de uma vida pregressa de pecado, de más inclinações, de maus costumes, de ignorância total de Deus, e agora ele tem um processo vitalício para que tudo isso seja restaurado na sua vida, para renovar a sua mente pela palavra de Deus, para conhecer o Senhor, conhecer a sua palavra, conhecer a sua verdade, conhecer a sua doutrina, aprender a vivê-la, aprender a colocá-la em prática e aprender a obedecer o principal de todos os mandamentos de Deus na Escritura Sagrada, especialmente para os salvos: sede santos. Ninguém se torna santo da noite para o dia. A santificação é um processo que dura a vida inteira. Após a perseverança na santificação até a morte ou até a vinda de Jesus, então os salvos aguardarão pelo terceiro nível da salvação, que é a glorificação. Quando eles serão, então, por ocasião da vinda de Jesus, ressuscitados, suas almas que descansavam no paraíso se encontrarão novamente com seus corpos, e eles então subirão aos céus com Jesus, aonde estarão definitivamente no estado de glorificação, completando-se então na vida de todos os eleitos de Deus essa aplicabilidade da obra da salvação nos seus três níveis: a conversão, a santificação e a glorificação. Neste vídeo agora eu gostaria de transmitir para você dois textos muito importantes, muito relevantes nessa questão dos três níveis da salvação. O primeiro texto está na epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. A carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículos de 1 a 4. Note que, durante a leitura desse texto, ficarão ressaltados, um por um, dos três níveis da salvação. Nesse texto, particularmente de Paulo, que nós vamos ler agora, você pode acompanhar aí da sua Bíblia, Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 4, você vai ver que os três níveis estão
nessa ordem lógica e exata que nós falamos. O primeiro nível, a conversão, o segundo nível, a santificação e o terceiro nível, a glorificação. Paulo começa dizendo assim, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Um adendo que eu gostaria de fazer a esse texto, dadas as várias traduções que nós temos em português da Bíblia Sagrada. Pode ser que você tenha aí em suas mãos uma Bíblia, por exemplo, como a Bíblia que é conhecida como a edição Almeida Revista e Corrigida. Essa edição, revista e corrigida da Bíblia, que é muito usada nas igrejas, é a mais usada, por assim dizer, em todas as igrejas evangélicas, ela tem muitos erros de tradução. Ela não é uma Bíblia cuja tradução seja confiável em relação ao texto original, tanto o hebraico do Antigo Testamento como o grego do Novo Testamento. Você vai perceber, se você tiver uma Bíblia revista e corrigida, que estará escrito assim, se já ressuscitastes com Cristo. A Bíblia que eu uso, ela se chama edição Almeida, Revista e Atualizada. Essa edição revista e atualizada, como todas as traduções, também contém erros. No entanto, ela contém muito mais acertos do que a revista e corrigida. Portanto, a leitura que eu li diz, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, e não, se já ressuscitastes com Cristo. Qual a diferença? A diferença é a voz do verbo. Paulo escreveu em grego. Em grego, como em português ou como em qualquer outra língua, os verbos são conjugados em 3 vozes. Na voz ativa, onde o sujeito pratica a ação, a voz média, onde o sujeito pratica a ação sobre si mesmo ou para si mesmo, e a voz passiva, onde o sujeito não pratica a ação, é outro que pratica a ação sobre ele. Quando Paulo escreveu este versículo de Colossenses, capítulo 1, ele escreveu o verbo na voz passiva, declarando que eles não ressuscitaram, mas eles foram ressuscitados. Foi outro quem os ressuscitou e não eles que ressuscitaram a si mesmos. A revista e corrigida coloca o verbo na voz ativa, como se eles mesmos foram os que se auto-ressuscitaram. Quando diz, se já ressuscitastes com Cristo. Como se ressuscitar fosse uma coisa que um morto pudesse fazer consigo mesmo. Um morto não pode ressuscitar a si mesmo. Somente Deus pode ressuscitar um morto, como ressuscitou seu Filho Jesus, e como também ressuscitará todos os crentes e também todos os ímpios na segunda ressurreição antes do juízo final. Jesus disse, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia, porque ele não ressuscitará sozinho, é o Senhor quem ressuscita. A revista atualizada trouxe o verbo na voz certa, na voz passiva, na qual o sujeito sofreu a ação e não ele realizou a ação. Quem realizou a ação foi Deus. Deus é quem ressuscita os mortos. Deus é o que, Romanos 4,17 está escrito, vivifica os mortos. Quando alguém está morto, só pode ser trazido à vida novamente por Deus. O estado de pecado em que nós viemos ao mundo é um estado de morte espiritual. Portanto, nós jamais podemos sair desse estado de morte espiritual por nós mesmos, por nossos próprios méritos, ou por nossas próprias forças, ou por nosso próprio
poder ou vontade. Nada disso importa, nada disso interessa e nada disso faz com que se torne possível com que nós saiamos do estado de morte espiritual para o estado de vida espiritual em Cristo Jesus. Portanto, o que Paulo escreveu foi: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. O que Paulo chama nesse texto de ressurreição é a conversão. Paulo está fazendo uma metáfora da ressurreição de um morto com a conversão. A conversão é a mesma coisa que uma ressurreição. Uma pessoa morta ser ressuscitada poderosamente pelo poder de Deus é exatamente isso que acontece no ato de uma genuína conversão. A pessoa é convertida porque ela estava morta em seus pecados, em seus delitos, no estado de pecado e no estado de condenação, e ela é alcançada por Deus, pela graça, na aplicabilidade da obra da salvação, e a primeira coisa que Deus opera nela é a genuína conversão, ou seja, uma ressurreição espiritual. Ela que estava morta é ressuscitada espiritualmente. Paulo chamou isso de ressurreição. Jesus chamou isso de um novo nascimento, quando ele falou para Nicodemos, um sacerdote judeu, e ficou registrado pelo apóstolo João no Evangelho segundo João, capítulo 3, quando Jesus disse a Nicodemos: se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Naquele texto, Jesus está comparando a ressurreição com um nascimento. Nesse texto de Colossenses, Paulo está comparando a conversão com uma ressurreição, a ressurreição dentre os mortos. Então, o primeiro nível da salvação é a ressurreição. Então está escrito: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Vamos prestar atenção nesse segundo texto que nós lemos aqui dentro de Colossenses capítulo 3. Se fostes ressuscitados com Cristo, antes de ser ressuscitados com Cristo, não podíamos fazer nada. Estávamos mortos. Um morto não pode buscar nada. Um morto está inerte. Um morto não pode fazer nada, não pode trabalhar, não pode executar coisa alguma. Mas, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, agora sim, uma vez ressuscitados, estão vivos. Aí vem a segunda ordem: buscai as coisas lá do alto. O que Paulo quis dizer com buscai as coisas lá do alto? Todas essas coisas lá do alto, as coisas da glória, as coisas do céu, as coisas da salvação, as coisas da presença de Deus, se resumem em uma só coisa: a santidade. Buscai a santidade. Buscai a meta para a qual nós fomos alcançados pela graça, a meta pela qual nós fomos ressuscitados da morte espiritual para a vida eterna. Nós não fomos salvos apenas para escapar da justa condenação que nós merecíamos. Fomos salvos porque Deus tinha o propósito de realizar em nossas vidas a obra da salvação. É por isso que fomos salvos, por isso que fomos alcançados para a glória de Deus e em nome do Senhor e por obra de Deus. Então, uma vez
ressuscitados, levantados por Deus dentre os mortos, nós agora estamos vivos, espiritualmente vivos, para buscar a santidade. Qual a diferença entre santidade e santificação? A santidade se tornou, para nós que fomos alcançados pela obra da salvação, uma meta a ser alcançada no céu, quando seremos santos como o nosso Deus é santo. A santificação, por sua vez, é o meio pelo qual nós vamos alcançar a santidade, o meio pelo qual vamos alcançar essa meta. Eu me lembro bem do apóstolo Paulo escrever em Filipenses capítulo 3, quando ele diz que ele próprio não havia ainda alcançado a perfeição, mas ele diz: uma coisa só eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para conquistar aquilo pelo que também eu fui conquistado por Cristo Jesus. Conquistar o quê? O que Paulo quer conquistar? Para que alvo que ele está prosseguindo? Para que meta que ele está prosseguindo? Ele está prosseguindo para alcançar a santidade. E o modo de alcançar a santidade é pela santificação. Por isso, Hebreus capítulo 12, versículo 14, está escrito: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, nós somos convertidos para nos santificar, para ser santificados e para nos santificar. Há uma diferença básica entre a conversão e a santificação. A conversão é uma obra direta de Deus, não nossa, porque nós estávamos mortos. Ela é a nossa ressurreição. Deus nos ressuscitando do estado de morte espiritual. Portanto, a conversão é uma obra exclusiva de Deus. Mas a santificação não é uma obra exclusiva de Deus. É uma obra que Deus realiza nos convertidos em cooperação com esses convertidos. Ou seja, melhor dizendo, os convertidos devem cooperar com Deus na obra da santificação. O Espírito Santo nos santifica, por isso nós somos eleitos em santificação do Espírito. O Espírito Santo nos santifica, mas nós temos que cooperar. Essa é a nossa responsabilidade pessoal. A nossa responsabilidade pessoal na obra da salvação é a nossa cooperação com o Espírito Santo na obra da nossa santificação. Por isso, a nossa cooperação é resumida aqui nessa palavra que o apóstolo Paulo diz: buscai as coisas lá do alto. Ou seja, buscai a santidade. Por meio de quê? Por meio da santificação. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Onde Jesus disse que é a casa do Pai, onde Jesus disse, e ficou escrito em João capítulo 14, não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E depois que eu tiver ido e preparado um lugar, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Jesus está sentado à direita do Pai, porque ele foi preparar-nos o lugar. Jesus, à direita do Pai, como único mediador entre Deus e os homens, entre nós e o Pai, é a garantia de que um lugar na casa do Pai está preparado para os eleitos. Que enquanto isso, buscam a
a sua santidade, se santificam. Porque como está escrito em Hebreus 12:14, sem santificação ninguém verá o Senhor. Então ninguém chegará na casa do Pai sem ter perseverado até o fim da sua vida nessa santificação. Por isso Jesus disse em Mateus 13:24, eu inverti, me desculpe, Mateus 24:13, Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ora, perseverar até o fim, que? Perseverar até o fim na busca pela santidade. Perseverar até o fim da sua vida na sua santificação. Isso é fazer o que Paulo declarou aqui: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Aí ele disse: pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Pensar nas coisas do alto. Paulo colocou também aqui a questão do pensamento, a questão da mente. Porque pela inspiração do Espírito Santo, Paulo recebeu essa revelação de Deus e escreveu em Romanos capítulo 12, versículo 2, que o segredo da transformação da nossa vida, o que ele chama de transformação da nossa vida, é a nossa santificação. A transformação da nossa vida, o segredo dessa transformação é a renovação da nossa mente. A renovação dos nossos pensamentos, a renovação do nosso jeito de pensar. Romanos 12:2, Paulo disse: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos mediante a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A santificação é a vontade de Deus na vida dos seus eleitos. É por isso que Deus os converteu, para que eles sejam santificados e para que eles cooperem, trabalhem junto com Deus nessa obra de santificação, que acontece de dentro para fora, obedecendo essa palavra que Paulo disse aqui em Colossenses: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ou seja, a vida eterna prometida por Deus a nós, por enquanto ela está oculta em Cristo, assentado lá à direita de Deus. Por isso que Paulo diz lá em Efésios, capítulo 2, que nós já fomos não apenas ressuscitados, mas pela promessa de Deus, fomos já assentados com Cristo nos lugares celestiais, à direita de Deus, nosso Pai. Mas ainda não parece isso para nós, porque nós estamos aqui na terra. Por quê? Paulo diz o porquê nesse texto, continuando aí em Colossenses capítulo 3. Ele diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Quando que Cristo vai se manifestar? Por ocasião da sua segunda vinda. Aí Paulo diz: então vós também sereis manifestados com ele, juntamente com ele, em glória. Paulo está falando então, terminando esse texto aí no versículo 4 de Colossenses, do terceiro nível da salvação, que é a glorificação. Quando essa palavra se cumprir, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados com ele em glória. Os eleitos que tiverem morrido e cujas almas foram recolhidas no paraíso,
serão ressuscitados dentre os mortos, seus corpos serão devolvidos da terra, receberão um corpo glorioso e se encontrarão com Jesus sobre as nuvens dos ares. E os eleitos que por ocasião dessa data estiverem na terra serão arrebatados da terra, como está escrito aí no texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, serão arrebatados da terra e se encontrarão com os ressuscitados e com Cristo também sobre nuvens, e serão num piscar de olhos transformados, inclusive fisicamente. Seus corpos mortais serão transformados em corpos imortais, corpos glorificados, para viverem eternamente na glória com Deus, cumprindo assim o plano da salvação lá no céu, na presença do Pai, de Jesus, do Espírito Santo e de toda a corte celestial. Assim, irmãos, esse texto de Colossenses que acabamos de ler, ler e de meditar sobre ele, ele coloca os três níveis da salvação. A conversão, como a ressurreição espiritual, a santificação, como o buscar e pensar nas coisas do alto, e a glorificação por ocasião da vinda do Senhor Jesus. No próximo vídeo nós vamos continuar falando desses três níveis, abordando agora um outro texto que também vai trabalhar um por um dos três níveis da salvação que você está entendendo, né? A conversão, a santificação e a glorificação. Estamos trabalhando esse texto dentro da interpretação do segundo versículo do primeiro capítulo da primeira epístola de Pedro, que os eleitos são eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Nós estamos no segundo ponto. São eleitos em santificação do Espírito. Depois ainda virá o terceiro ponto. E são eleitos para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus.